Vamos ver hoje com a doutora Lívia Dias como fazer petiscos saudáveis para os seus animais de estimação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai conversar com a veterinária Lívia Dias sobre como fazer petiscos saudáveis para os nossos animais de estimação. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Clube dos Bichos a doutora Lívia Dias, que é uma amiga muito próxima, trabalha aqui com pequenos animais, que vai conversar um pouco com a gente sobre nutrição de pequenos animais. Muito obrigado, doutora, por você estar aqui com a gente, poder dividir o conhecimento, seu conhecimento sobre nutrição de pequenos animais conosco. A gente queria conhecer um pouco da sua formação, saber como que você entrou na medicina veterinária e como você conheceu a parte de nutrição dos pequenos animais. Ei, Gui, o prazer é todo meu de estar aqui, agradeço muito. E eu sou formada pela UFMG, formei em 2007. Aí depois eu fiz a minha pós-graduação em clínica cirúrgica com você. E enfim, há cerca de 4 anos, um pouco mais de 4 anos, eu tenho trabalhado com alimentação natural e clínica geral também. Então você continua atuando com clínica geral? Continuo como clínica geral também. Sobre a parte de alimentação, Lívia, como que a alimentação dos pequenos animais entrou na sua vida? A alimentação natural entrou na minha vida por conta de um paciente muito querido, o Igor. O Igor, ele tinha predisposição à formação de cálculo urinário. Por conta disso, ele formou 2 cálculos que se posicionaram nos 2 ureteres, que são aqueles canalículos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Ele obstruiu esses 2 ureteres, fez uma insuficiência renal aguda e, como se não bastasse, ele também tinha uma doença no fígado. E naquele momento, eu fiquei completamente sem saber que dieta que eu introduziria para o Igor, porque a gente sabe que as dietas são também fundamentais no tratamento de diversas patologias, para não dizer todas. Sim. E naquele momento eu não sabia se eu entrava com uma ração para diminuir a chance de formação de cálculo urinário, uma ração para proteger os rins, uma ração para proteger o fígado, e aí, o que eu ia fazer? E foi a própria tutora que me sugeriu a alimentação natural. E eu nunca tinha tido alimentação natural na faculdade, a gente não estuda isso, eu ouvia falar pouquíssimo na época, mas ela me deixou interessada pelo assunto. Estudei e decidi me aventurar. E naquele momento foi realmente aventurar, porque eu ainda não conhecia tanto, mas aí eu estudei e fiz o meu primeiro planejamento alimentar com o Igor. E amei e presenciei verdadeiros milagres. E como se não bastasse, Guilherme, mais ou menos na mesma época, a minha cachorra cismou que ela não queria comer ração. Sempre. E ela não comia mesmo. E era uma verdadeira guerra entre a gente. Ela guerreando de um lado, não como, e eu guerreando do outro, vai comer, porque eu não ofereço nada senão ração. Até que no 3º dia que ela estava fazendo cruz na boca, eu cedi. Eu me curvei e acabei comprando patê para ela, que ela comeu. E aí eu pensei, gente, por que não introduzir a alimentação natural também para minha cachorra? Foi quando eu, enfim, fui estudar, comecei a fazer cursos, assistir palestras, e quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava pela alimentação natural. Que legal. Então, você foi conduzida para o caminho. Fui conduzida. E já tem quanto tempo que você trabalha com alimentação natural? Mais de 4 anos. Tá. E nesses 4 anos, Lívia, o que você vê do mercado de trabalho? Como que você vê as oportunidades, a atuação do médico veterinário nesse mercado de alimentação natural? Olha, Gui,
o que eu percebo é que o mercado de alimentação natural está crescendo muito. 4 anos atrás, quando eu comecei, não era como é hoje. Hoje as pessoas conhecem muito mais, já escutaram falar e perguntam sobre alimentação natural. Hoje, eu percebo que as pessoas estão muito mais preocupadas com os alimentos que elas consomem. Fala-se muito em alimentos orgânicos, saudáveis, naturais. Fala-se em evitar alimentos industrializados, fast food. E da mesma forma que elas querem introduzir o que há de melhor para elas, elas também querem fazer isso para os seus animais. E hoje vivemos uma época que os nossos cães e gatos não são mais como os cães e gatos dos nossos avós ou da infância dos nossos pais, que eram aqueles cachorros que ficavam no quintal para vigiar a casa, ou os gatos que eram introduzidos no ambiente para afugentar os ratos. Hoje não é mais assim. Hoje eles estão mais próximos. Eles são verdadeiros membros da família. Eles são mais do que isso, eles são filhos. Muitas vezes eu sou chamada carinhosamente pelos meus clientes de pediatra. Eu não sou a veterinária dos animais deles, eu sou a pediatra dos filhos. E da mesma forma que eles querem o melhor para eles, eles querem o melhor para os filhos deles. Claro. E nessa demanda que você está vendo de alimentação natural, qual que é o principal fator de você poder explicar? Como que você faz para poder abordar o tutor, o dono desse paciente? Como você explica o que é alimentação natural para esse tutor? Então, quando me perguntam o que é alimentação natural, eu deixo muito claro que é uma dieta saudável, completa, balanceada, produzida com alimentos frescos, bem selecionados, de altíssima qualidade, livres de conservantes, de corantes sintéticos, aromatizantes sintéticos, mas que, acima de tudo, uma dieta que atenda todas as necessidades nutricionais daquele indivíduo, né? Diferente, por exemplo, das rações que atende uma espécie ou uma raça ou um porte físico. A alimentação natural, em geral, ela quer atender as necessidades daquele indivíduo. Ela tem um caráter de ser personalizada para cada indivíduo. Exatamente, personalizada para cada indivíduo. E, para tanto, quem precisa elaborar o alimento natural tem que ser um médico veterinário que, além disso, entenda sobre esse assunto. Então, não adianta nada a gente querer buscar receita pronta na internet, pegar a receita do colega, do vizinho, que está usando para o animal dele, que muito provavelmente não vai se adequar ao nosso animal, né? Exatamente. É bem improvável que se adeque aos nossos animais. Cada um é cada um mesmo, ser único, especial, indivíduo. Cada um tem as suas demandas, o seu metabolismo, os seus problemas, as suas patologias que ele já vem enfrentando, então não adianta nada a gente querer encaixar uma peça redonda num buraco quadrado, que não vai entrar, né? Exatamente. Quando eu faço planejamento alimentar, inclusive eu coloco lá na minha prescrição que aquela dieta não pode ser passada para outro animal, porque foi calculada para o Thor, para a Cleo. Isso é muito importante a gente deixar claro que não tem como a gente abrangir um número grande de animais. Aquela dieta é personalizada, específica para cada indivíduo. Exatamente. Assim como nós, se a gente vai no nutricionista, ele vai dar uma dieta adequada para a gente. Exatamente. E quando a gente fala de alimentação natural, o que seria o contrário, o contraponto? O que não seria alimentação natural? Então, o que não é alimentação natural? É aquela comida que você encontrou na sua geladeira, ou aquele alimento que você encomendou no fast food, no iFood. Não é, inclusive, o alimento que você preparou com todo carinho e amor e boa intenção para o seu animal. Porque muitas vezes os tutores, eles vão se influenciar por aquilo que eles sabem que é bom para eles. Qual é a melhor dieta para mim? O que seria a mais saudável, a mais balanceada? Aí eles tendem a fazer isso para os animais deles,
sem levar em conta que são espécies diferentes, com demandas nutricionais diferentes, eles são carnívoros, então eles têm uma demanda diferente da nossa, completamente diferente. O trato digestório deles, se comparado com o nosso, é muito mais simples. Eles não são capazes de digerir, por exemplo, como nós somos capazes de digerir muito bem carboidratos e vegetais. Eles não são. Em contrapartida, eles são exímios em digestão de proteínas animais, mas basicamente somos diferentes. Então, aquilo que nos nutre adequadamente, que está jóia para a gente, muito provavelmente não vai nutrir os nossos animais de forma satisfatória. Até é bom a gente frisar isso, né? Porque pensando nisso de dar nossa alimentação, nossa comida para os animais, a gente pode gerar até graves problemas metabólicos, graves quadros de intoxicação nos nossos animais, né, doutora? Intoxicação, pelo menos a gente vê depressa. E acaba sendo um puxão de orelha para aquele tutor, porque na hora que ele dá um alimento tóxico, De ele acaba imediato já. em geral, imediatamente os efeitos. O problema é você oferecer uma comida caseira, porém não planejada. O seu animal acaba tendo déficits nutricionais, em geral é isso que acontece. E esses déficits, eles infelizmente vão repercutir daqui a anos. Longo prazo, né? A longo prazo. Então, demora para o tutor perceber. E quantas não são as vezes que um animal está debilitado, com déficits nutricionais, já demonstrando doenças, e o tutor não faz o link. Que esse problema que está acontecendo agora, ele começou 2 anos atrás, quando ele introduziu um alimento da cabeça dele, e que, como eu falei, por melhor a intenção, não era o alimento mais adequado para aquele animal. E às vezes a gente nem nós, como veterinários, conseguimos fazer essa conexão, né? Porque a gente na anamnese, a gente não consegue pegar o histórico pormenorizado, saber qual que é os hábitos desse proprietário junto ao animal. A gente, às vezes, não consegue identificar essa conexão e, por conta disso, não chega no diagnóstico preciso e podemos chegar até a perder essa vida desse animal, né? Verdade, verdade. Doutora, quando a gente pensa em alimentação natural, em comida, a gente também tem outra ponta nesse complexo de fornecimento de alimentação para os nossos animais, que são as comidas industrializadas. O que a gente pode abordar nessa questão? Bom, então, antes da gente falar o que é um alimento industrializado, a gente tem que saber quais são os tipos de alimento. Então, nós temos 4 tipos. Os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles encontrados na natureza, prontos para serem consumidos. Então, as frutas, as hortaliças, leites, ovos. Os alimentos minimamente processados são aqueles que sofreram simples alterações, que foram lavados, moídos, que foram secos ou fermentados. Então, por exemplo, a carne moída, os grãos secos embalados, como feijão, as hortaliças lavadas e embaladas são exemplos de alimentos minimamente processados. Uhum. Os alimentos processados são aqueles em que a gente acrescenta açúcar ou sal ou alguma substância que sirva para aumentar a durabilidade ou então melhorar o sabor, deixar ainda mais saboroso, mais gostoso. Então, seriam, por exemplo, as frutas em calda, as frutas cristalizadas, aqueles alimentos enlatados em salmoura, sabe? Uhum. Queijos, as ervilhas, por exemplo, enlatadas, queijos, são esses exemplos. E, por fim, os ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles produzidos por indústrias. Essa produção envolve várias etapas, várias técnicas, e a adição de ingredientes, muitas vezes,
produzidos nos laboratórios, como conservantes, emulsificantes, aromatizantes, enfim, aditivos químicos que podem realçar sabor e aroma. Todas essas alterações, todas essas etapas, a adição desses ingredientes produzidos em laboratório acabam alterando de forma desfavorável a composição a composição nutricional desses alimentos. Entendi. E a gente já sabe, Guilherme, todo mundo aqui com certeza já leu ou já escutou, e os estudos comprovam que o consumo elevado de alimentos industrializados predispõe às doenças crônicas e inflamatórias, como diabetes, obesidades, doenças renais, e ainda também predispõe à formação de câncer. E isso tanto nós, seres humanos, quanto nos nossos bichinhos, né? Com toda certeza. Então, e o que são as rações, se não alimentos industrializados ultraprocessados? É verdade que é muito prático alimentar os animais com ração, porque elas são fáceis de comprar, são fáceis de guardar, muitas delas são inclusive muito baratas, mas, como eu disse, são alimentos ultraprocessados, com todas as desvantagens desses alimentos. E, além disso, gente, é muito interessante que a maioria das rações, a base delas é de grãos. Então, soja, trigo, milho. E os nossos animais não são carnívoros. Então, são ingredientes que são a base desses alimentos e que jamais fariam parte da alimentação daqueles animais na natureza. Doutora, a gente também tem como forma de alimentação, como forma de dar alguma coisa para os nossos animais, principalmente quando a gente está se alimentando e o animal vem com aquela cara de pidão, pedindo, implorando alguma coisa para a gente dar. O mercado oferece para a gente aqueles petiscos. O que você tem a falar para a gente sobre esses petiscos industrializados que a gente encontra nos pet shops, né? Que a gente pode encontrar nas clínicas? O que a gente pode conversar sobre isso? Bom, pois é. Os petiscos industrializados também são alimentos ultraprocessados, mais uma vez com todas as desvantagens que foram citadas. São alimentos que, em geral, fazem mal à saúde. E tem uma coisa que me incomoda muito nesses petiscos industrializados, que é a propaganda enganosa. Todas as vezes que a gente vai na prateleira e vê aquele pacote, eles sempre vendem a ideia de alguma coisa saudável, in natura, muitas vezes. Gente, apesar deles serem processados, ultraprocessados, eles têm coragem de escrever in natura. A gente já sabe o que são os alimentos in natura. Muitas vezes colocam aqueles desenhos lindos de alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, e quando a gente olha a composição, muitas vezes nem tem os ingredientes que estão demonstrados no pacote. Nossa. Sim, então, assim, os tutores vão lá, mais uma vez, na maior das boas intenções, comprar um produto que está falando com eles que é saudável e que, na verdade, faz um grande mal à saúde. E aí, eu até separei, Guilherme, alguns rótulos, porque eu dei uma passeada pela internet e procurei alguns rótulos de petiscos e eu separei alguns que a gente Por pode favor, mostrar. compartilhe isso com a gente, isso é muito importante. Com certeza a gente mostra, mas, por exemplo, eu peguei um aqui. Esse foi muito interessante, porque fala no pacote que é saudável e é um mix de frutas. E olha o que tem nesse produto. Trigo, farinha de trigo, milho integral, fibra de soja, que é a base. São os ingredientes mais importantes que têm maior quantidade naquele produto.
Ainda, cloreto de sódio, que é o sal, açúcar, que não deveria jamais estar presente no alimento de um animal. Mas o mais interessante, não tem fruta. É um No mix rótulo fala que de tem fruta. frutas, não tem. É um mix de frutas sem Sem fruta. frutas. Peguei um outro que é um queridinho do mercado, que tenho certeza que você já deu para os seus cachorros, eu também já dei para os meus, na época, né, em que eu era leiga, mas que olha que tanto de aditivos produzidos em laboratório. Aqui tem glicerina, é, ácido sórbico, tripolifosfato de sódio. A glicerina é um umectante, Uhum. o ácido sórbico é um conservante e o tripolifosfato é um emulsificante. E ainda, goma xantana, corantes sintéticos, conservantes que são o BHA e BHT, nitrito de sódio, que também é um conservante, todos que fazem mal à saúde. É justamente isso que eu ia perguntar. Que benefício que isso pode trazer para o nosso animal? O benefício realmente é para a indústria, no sentido de conservar o alimento, deixar o alimento mais bonito, né, de uma cor atraente. E é engraçado, a cor é atraente para o tutor, não é Exatamente. para o animal. Né? Deixa o aroma mais intenso, mais interessante também. Enfim, é para isso que servem esses produtos. A indústria pensa em como vender mais, né? Com certeza. Como atrair a Terceiro, atenção do tutor. exatamente. O terceiro rótulo que eu encontrei também de um queridinho dos tutores. Olha o que nós temos aqui. De novo, sal, açúcar, propilenoglicol, que como a glicerina é um umectante, aditivos aromatizantes, que com certeza são sintéticos, glutamato monossódico, que serve para realçar sabor e aroma, muitos corantes sintéticos, mais uma vez o conservante BHT, nitrito de sódio, enfim, ingredientes que fazem mal à saúde. Esse de frango e cenoura, além de muita coisa ruim, né, que inclusive muitas delas eu já citei aqui, mas o que mais me chamou a atenção é que ele é de frango e cenoura. Sim. Porém, a cenoura faz parte de 0,1% da composição daquele petisco. É um susto de cenoura. Né? Fora que tem uma série de aditivos químicos que não são interessantes. O próximo, mais uma vez, açúcar. Esse metabisulfito de sódio é um conservante. E por falar em metabisulfito de sódio, toda vez que vocês pegam um rótulo e começam a ler um tanto de coisa que vocês não entendem, pode saber que não tem nada de natural nessas coisas, a maioria, claro, dessas coisas que a gente não entende. O rótulo que a gente precisa encontrar é um rótulo que tenha o mínimo de ingredientes possível mesmo, vamos supor, até 4, 5 ingredientes, e que tenham nomes conhecidos por nós. Uhum. Esses são os rótulos ouro, né? Ainda, sorbato de potássio, que é um conservante, dióxido de titânio, olha que nomes horríveis. Dióxido de titânio, que é um corante, enfim. Peguei um que, olha só, ele é super premium, ele é de frutas vermelhas. E aí, mais uma vez, o que eu vou chamar atenção para esse é que ele é um petisco de frutas vermelhas, mas ele só tem 0,5% de amora, 0,5% de framboesa, 0,5% de morango e 0,3% de blueberry. Para não dizer que não falei de flores. Só para constar, né? Só para constar. O famoso pegou, Tenho passou na frente.
Só É, balançou na frente assim. exatamente, um cheirinho de longe, né? É. E tem o hexametafosfato de sódio, que é um conservante. Esse próximo eu sofri ao ler a composição, ele é de chocolate. Ele Começa contém, errado. começa errado, ele contém emulsificante, aí ele já fala, inclusive, que é um emulsificante, a lecitina de soja, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, que nada mais é do que as famosas gorduras trans, que fazem mal para a saúde, né? Aumentam o colesterol, causam obesidade, e corantes artificiais. E aroma artificial. Então, esse daí eu sofri quando eu li ele. Tortinha de fruta, gente. A embalagem é linda da tortinha de fruta. Onde estão as frutas? Se você ler a composição, você vai encontrar um monte de palavra feia. Na Goma fruta é bom. xantana, propilenoglicol, sorbato de potássio, BHT, BHA, enfim, hexametafosfato de sódio, nitrito de sódio. Cadê as frutas? Na tortinha de frutas? Fruta Não que é tem. bom nada, né? Fruta que é bom nada. Enfim, eu separei esses, achei rápido e me entristeci mais rápido ainda. Em função de petiscos tão prejudiciais à saúde, é que vem a proposta de petiscos caseiros feitos pelo próprio tutor, que é a pessoa que mais ama aquele bichinho, feito com produtos, assim como a alimentação natural, produtos de boa qualidade, bem selecionados, frescos, verdadeiramente saudáveis, e que a gente não precisa ficar acrescentando saborizantes e aromatizantes sintéticos e conservantes, enfim, emulsificantes, esse tanto de antes que tem aí e que não faz bem. Muito interessante essa parte dos petiscos industrializados, né, doutora? A gente tem que lembrar sempre do proprietário, do tutor, sempre ler os rótulos, né, como você falou. É muito importante que ele leia os rótulos, que ele tenha atenção ao que ele está dando para o seu animalzinho, né? Isso, exatamente. Uma vez que ele veja que tem esse monte de esse monte de nome difícil de a gente conseguir ler, que a possibilidade, a probabilidade dele encontrar alguma coisa ali que faça algum mal, que leve alguma complicação para o seu animalzinho, é muito grande, né? Exatamente. Lívia, e sobre os petiscos naturais que a gente pode fazer em casa, que a gente tem o controle dos ingredientes, quando que a gente pode ofertar esse petisco para os nossos animais? Então, por mais que os petiscos feitos em casa sejam petiscos saudáveis, eles continuam sendo petiscos e eles têm que ser oferecidos em momentos especiais, né? Como petiscos mesmo que são, e jamais podem substituir a alimentação daquele indivíduo, porque eles definitivamente não vão suprir as necessidades nutricionais dos animais. Muitas vezes os tutores me perguntam, né, em que momento oferecer, e, por exemplo, o último cliente, o que ele falou para mim é que o animal deles, todas as vezes que eles iam almoçar, o bichinho, o filhinho deles ficava pedindo o petisco no momento em que eles estavam almoçando, e eu percebi que talvez mais importante até do que dar o petisco para o animalzinho era resolver essa ansiedade do tutor, porque eles ficam ansiosos com o animal pedindo um petisco e você acaba dando petisco. Sim. Então, eu falei, por exemplo, que oferecer um petisco nesses horários mais específicos, mas sempre regulando a quantidade. E, Lívia, lembrar também que, por mais saudável que esses petiscos sejam, qualquer alimento em grande quantidade vai trazer algum tipo de prejuízo para os nossos animais, né? Principalmente se a gente pensar no longo prazo, a obesidade é um grande problema que a gente vem enfrentando com os nossos pacientes, né?
Sim, a população tem engordado, a população humana e também a população de pets É, tem engordado. uma sofre consequência da outra, né? Os hábitos alimentares, porque ainda mais nesse momento que os pets estão cada vez mais inseridos na família, né? Eles sofrem as consequências, eles entram dentro dos mesmos hábitos alimentares dos tutores, né? Isso mesmo. E desses petiscos saudáveis, o que você destaca na parte de preparo desses alimentos? Como a gente integra a família, é um momento muito prazeroso, eu aposto, né? Ah, com toda certeza. Gente, é muito legal fazer petiscos com a sua família. Se você tem filhos, colocar os filhos para participarem, para abrirem a massa, para cortarem os biscoitinhos, para colocarem a mistura nas forminhas de silicone que vão, por exemplo, para o congelador na hora que a gente está fazendo o sorvete, o picolé. E o mais legal disso tudo é que nós podemos comer esses petiscos. Eles são gostosos, eles são saudáveis de verdade. Então, o mesmo petisco que você preparou para o seu gato, para o seu cachorro, ou que o seu filho te ajudou a preparar, você e o seu filho podem comer também. Então, a família inteira desfruta. É um momento de integração familiar, né? Sim. Outra vantagem que a gente pode citar nesse momento é a questão de integrar ingredientes às formulações que o animal mais gosta, né? Por exemplo, a que eu te falei da minha cadelinha, que ela adora tomate e você fez uma receita especialmente para ela, né? Foi, de Blood Mary. Exatamente, gente, olha que legal. O céu é o limite, né? A gente pode inventar moda na cozinha para os nossos animais. Tanto que eu fiz o Blood Mary especialmente para sua menina. É uma coisa que também a gente pode destacar, pessoal, é a questão de preço. O preço desses petiscos no mercado, quando a gente vai comparar com os ingredientes que são usados para fazer esses petiscos naturais, saudáveis, nem se compara, né? A quantidade que a gente consegue fazer de petisco natural em casa, usando o mesmo valor econômico, quando a gente compra um pacotinho de petisco industrializado no pet shop, a comparação fica até sem graça, né? Porque você consegue fazer uma quantidade muito maior em questão de volume e também em questão saudável, a gente não precisa nem de colocar na balança, porque a comparação é até injusta, né, Lívia? Muito injusta, muito injusta. E diante da importância desse assunto de nutrição natural, de nutrição saudável, nós aqui do Clube dos Bichos, em parceria com a doutora Lívia, elaboramos um e-book com petiscos saudáveis que você mesmo, tutor, pode fazer em casa para os seus animais. A gente elaborou 30 receitas, onde a gente coloca petiscos em formato de biscoito salgado, em formato de biscoito doce, snacks, que são os famosos bifinhos que a gente encontra aí no mercado. A gente também tem os bolinhos, né, que são os cupcakes, os brownies. A gente também tem a parte de gelatos, que a gente tem os sorvetes e os picolés. É uma gama de opções que você pode lançar mão para oferecer para o seu animal em forma de petisco, que vai ser nutricionalmente interessante para ele, um petisco de qualidade e que, além de não levar nutrientes ruins para o seu animal, pelo contrário, vai levar nutrientes de qualidade, nutrientes que vão ajudar o seu animal a ter uma qualidade de vida muito melhor e ter saúde nutricional, né, no longo prazo. Doutora Lívia, a gente, nessas 30 receitas que a gente está oferecendo para os nossos seguidores aqui nesse e-book, a gente podia destacar duas delas, uma doce e uma salgada, para a gente oferecer aqui para os nossos seguidores. O que você acha? Acho ótimo. Então, vamos lá, uma receita doce e uma salgada. Vamos separar o biscoito de frango com manjericão, como um exemplo de receita saudável, que eu tenho certeza que cães e gatos amam. E de receita doce, o biscoito de banana e mel. Então, essas duas receitas, biscoito de banana e mel e o biscoito de frango com manjericão, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Essas duas receitas também fazem parte das receitas que estão presentes no nosso e-book. Então, você pode pegar aqui e fazer para o seu animalzinho em casa, testar primeiro com eles, ver se ele vai gostar. Temos certeza que vai gostar. E temos o nosso e-book aqui disponível para vocês. O link do e-book está aqui na descrição do vídeo também. Basta você clicar e acessar para poder adquirir esse e-book e adquirir essa qualidade de vida para o seu animalzinho em casa.
Então, a gente queria agradecer aqui a presença da doutora Lívia, agradecer a parceria com ela, que a gente fez com ela aqui no nosso e-book. A gente gostaria de lembrar a vocês que no nosso site, o clubedosbichos.com.br, a gente tem uma seção somente sobre nutrição. A doutora Lívia faz parte do nosso corpo editorial, é uma das veterinárias que escreve para a gente. A parte de nutrição, ela dá uma grande contribuição para a gente queria agradecer a contribuição que ela faz aqui com a gente, no nossa parceria aqui no Clube dos Bichos, e deixar para ela alguma consideração final que ela queria falar aqui com vocês. Nossa, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a participação. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser iniciar a alimentação natural do seu animalzinho tão querido. Eu vou deixar o meu contato com vocês, eu vou deixar o meu WhatsApp, o meu Instagram. É mais fácil falar comigo pelo WhatsApp. E pode ficar tranquilo, eu respondo a todas as mensagens, sem dúvida. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá joia? Contato a doutora Lívia, o WhatsApp, o Instagram dela, para que vocês, se tiverem alguma dúvida sobre alimentação natural, possam entrar em contato com ela e tirar todas as dúvidas de vocês, tá joia? Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no Clube dos Bichos. Deixa seu like aqui pra gente nesse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.